guias da off-season, onde vamos falar da terceira equipa que foi eliminada do play-in. Exato, continuar aqui no carrossel das equipas do play-in, que é os Charlotte Hornets, que foi eliminado no mesmo dia com os Warriors, mas como é uma equipa do Oeste a nível de horários, foi primeiro com os Golden State Warriors. Esta equipa dos Hornets que, dando o contexto um pouco da época, tivemos então aquele início realmente que até já estávamos a pensar, ok, mais uma época dos Hornets, está ali nas zonas dos últimos, vamos dizer assim, da Conferência Este e a lutar por questões do tanking. Só que depois tivemos uma virada a 180 graus da equipa. A equipa, depois da semana de Natal, foi realmente, aliás, neste ano civil, que acho que até acabaram a época como melhor equipa de rating ofensivo neste ano civil 2026, na época regular, e na defesa acho que foi tipo top 10, salvo erro. E o net rating também teve para aí no top 5, 6, salvo erro. Foi uma virada muito grande da equipa, que é verdade que coincide com a titularidade do Moussa Diabaté. Ao primeiro era o Raul Kalkbrenner, que até portou-se bem. Até se fosse bem o Kalkbrenner, e depois houve até uma situação que o Kalkbrenner teve problemas físicos, ficou afastado, o Moussa Diabaté passou para titular e depois a equipa foi ganhando jogos que foi, depois manteve-se, lá está, até este 5 titular que até como podem ver na imagem, que é o 5 titular provável, pensar na próxima época, caso obviamente não haja assim trocas, nem revoluções, nem uma pick alta do draft, tipo se vem um AJ Banza ou um Cameron Boozer, não sei o quê. Caso não aconteça isso, como podem ver nesta imagem, a equipa 5 titular é capaz de ser essa, embora eu acho que vai haver alterações. Antes de falar disso, lá está, créditos daqui à imagem ao Bobby Marks, que ele disponibiliza este tipo de imagens que são realmente bem ilustrativos e a demonstrar realmente as coisas que eu quero estar aqui a falar a nível de projeção de salários, da equipa como é que está ali à beira da Luxury Tax ou da Apron, só falta a questão do cap space, que é verdade que não está aqui, é na casa de 165 milhões, mas ele não meteu aqui porque a equipa dos Warrants não é uma equipa de cap space, porque aliás incluindo piques de primeira ronda em bónus como está na imagem, e caso há aqui contratos como o Pat Connaughton, que tem uma team option, e o Moussa Diabaté tem um contrato para ser garantido, caso atingem isso, chegam àquela marca, lá está por volta dos 158 milhões de dólares que está ali ilustrado. Mas créditos da imagem ao Bobby Marks, especialista da ESPN, que já trabalhou nisso, no front office dos Brooklyn Nets. Ele é melhor que ninguém a perceber este tipo de coisas. E vou deixar também aqui na descrição do vídeo, tal como nos outros, ter o link no artigo que ele escreveu para a ESPN, que tem basicamente a falar deste tipo de coisas de off-season dos Hornets, embora tenha mais dados estatísticos, não seja dos jogadores, da equipa em si, e também dá a sua própria opinião, como eu também estou a dar a minha. Bem, tocando nas questões de free agency em si, tem a team option do Pat Connaughton, pronto, é um contrato mínimo. Os Hornets, se ficam com ele ou não, isso é com eles, não é? O Javel Tillman, ele basicamente veio para os Hornets, salvou os Hornets, acho que foi uma pick segunda ronda e receberam cash, dinheiro dos Boston Celtics, lá está, os Boston Celtics estava a despachar a malta de contratos mínimos para baixar a questão da Luxury Tax e da Apron, e um deles foi o Xavier Tillman, que acabou por cair aqui nos Hornets, mas como vimos, não é opção, aliás, não era opção, ficou atrás, lá está, do Moussa Diabaté e do Raul Kalkbrenner. Depois, António Reeves é um contrato, salvo erro, two-way, exatamente, por isso os Hornets lá decidem o que fazer com ele, não tem assim grande nível de importância. Kobe White, Kobe White é free agent, não é? Ele na época passada, há um ano atrás, com os Bulls, chegaram a discutir um contrato com ele, não é? Para renovar. O Kobe White, é verdade que Kobe White sofre um bocadinho a cena de como tem um contrato baixo, aliás, atualmente esta época arredondado dá 13 milhões que ele recebeu, e por causa disso, lá está, o jogador a nível de extensão, se for a tal regra dos 140% na cena de extensão, o jogador não vai receber assim um belo cash, vamos dizer assim, não vai receber assim uma bela renovação na equipa, e pode ser um jogador que vai à free agency, mas
não acredito muito, porque, aliás, as equipas têm assim muito dinheiro, podem dar um contrato assim muito alto. São os Lakers, que têm Luka Doncic e Austin Reeves, não é? Tipo, ali. E depois ainda há a questão do LeBron, ou seja, já tem ali malta ball handler, o suficiente. Os Chicago Bulls, que é a antiga equipa dele, não é? Não acredito muito nisso, porque aliás eles quiseram desfazer dele. E os Brooklyn Nets, não é? Mas também não estou a ver os Brooklyn Nets a pagar um alto contrato para buscar o Kobe White, a meu ver. A meu ver. Kobe White, que está elegível para renovar 87 milhões por 3 anos, dá 29 milhões anuais, que, a meu ver, também vou ser sincero, 29 milhões anuais já é para mim para o Kobe White, e atenção, até gosto de Kobe White, embora eu acho que o papel dele é este que ele está a fazer agora no Charlotte Hornets, a meu ver, é isto, um base suplente, ajustador de jogo, pode ser uma boa opção para fechar jogos e isso, mas para ser um base titular, claro, se o Lamel estiver lesionado, ou indisponível, ou não sei quem, ou o Knipa, ou o Brandon Miller, coisa, pode passar para titular, mas a meu ver, este o papel dele foi sempre o papel que eu via nele nos Chicago Bulls. É verdade que houve uma época de explosão e de afirmação dele que até, ok, para base titular podia coisa, mas tinha que dar assim alguma continuidade, mas isso não aconteceu, a meu ver, ou até dar mais um salto, mas às vezes há jogos realmente que ele está em bom nível, mas não é muito regular. Por exemplo, neste play-in, até esteve muito bem no jogo contra Miami, até fez aquele triplo espetacular, não é? No final do jogo, até o jogo foi a prolongamento, mas depois contra os meus Magic já foi uma miséria. Lá está, é isto. E estou a falar das equipas Miami e Orlando Magic, que são basicamente do mesmo nível. Claro que os meus Magics nível mais superior que os Miami, mas não é uma diferença assim gigante como, por exemplo, os OKC, Denver Nuggets e por aí fora. Pá, Kobe White, como eu digo, 29 milhões, acho assim. Acho um bocado grande, a meu ver, até a nível de cap space também acho assim algo pesado, isto a meu ver. É a minha opinião, atenção, pá, vocês podem discordar, mas eu acho que é assim algo pesado. E eu meti aqui na casa dos 21 milhões, 24 milhões. 24, 25, embora 25 acho. Mesmo 24, 25, lá está, é o máximo dos máximos, mas 25 até acho overpaid, porque lá está, 25 milhões já representa para o ano 15% do cap, para o ano e nos outros anos 15% do cap se for assim anualmente. Pá, é isso, a minha opinião, atenção. Eu acho que assim, alguma coisa, porque estou a falar de um jogador bench player, um base a vir do banco, atenção, é uma espécie de six-man, mas lá está, é um six-man, é um base a vir do banco. E aliás, para quem viu o vídeo que eu falei dos Miami Heat, quando foi para falar do Ryan Rackers, da renovação, eu também não dei, até dei, os valores de Kobe White até dei mais altos um pouco com o Ryan Rackers, que eu tenho noção disso. Eu não tenho aqui lá está, eu tenho apontado as cenas por equipa, por isso tinha que abrir o dos Miami Heat, mas não era, nem, acho que nem chegava aqui aos 24, 25 milhões. E basicamente eu meti estes valores porque é um jogador, mesmo 21, 22 milhões, eu meti aqui por causa da questão de, ok, ser um jogador que realmente tem a experiência, digamos assim, de liga, já é um jogador que teve aquele ano assim realmente muito bom nível, e atenção, 21, 22 milhões, acho que mesmo o próprio jogador, acho que pode dizer assim, ok, não é assim tanto como eu queria, ele se calhar queria lá estar os tais 29 milhões ou 28 milhões anuais, mas 21, 22 milhões, acho que se enquadra até pela qualidade dele e até para os Warriors, por exemplo, se for 21 milhões, representa 12% do cap, o que era coisa, mesmo que a coisa corre mal, Kobe White, vamos dizer assim, se para o ano, é uma desgraça, sei que mais, os 22 milhões representa 12% do cap, não é assim um mau contrato, 12% do cap. Não é assim, ui meu Deus, temos de fazer aqui de coisas. Por exemplo, se for 25 milhões, como eu falei há pouco, 25 milhões representa, exato, 15% do cap. Já é mais 3%. Já é um contrato já mais um bocado pesado, vamos dizer assim. Eu acho que vai ser por aí. Lá está. 29 milhões, eu acho que não. Acho que é um valor assim, algo já overpaid. E eu meti, lá está, 21, 24, 25 milhões. Que acho que é isso. Aliás, mesmo se estivesse em Chicago, eu dizia isso porque o Josh Giddey está a receber 25 milhões e não fazia muito sentido. O Josh Giddey, que acho que, em certo modo, e nesta época, que muita gente tem falado, acho que esta época o Josh Giddey teve outra boa época, acho que está num nível superior com o Kobe White, a meu ver.
por isso também meti estes valores. De resto, do nível de renovações, Moussa Diabaté tem garantido contrato e depois de garantir contrato é que fica elegível. Diabaté, que lá está, ainda tem um contrato mínimo e só tem, imaginem, não tem contrato garantido, só fica garantido $250 mil quando fizer o primeiro jogo da época e depois fica totalmente garantido no dia 10 de janeiro, para vocês verem. E só a partir daí é que pode renovar quando ficar garantido. Mas já irei falar, lá está mais um bocadinho do Moussa Diabaté e até mais concretamente na pressão de posto. Falta o quê? Brandon, pois, lá está. Isto já não entrando nas FIEs, já está, como podem ver em imagem, são esses casos. Agora, jogadores que estão elegíveis para renovar mais anos. Lamelo Ball, 120 milhões por 2 anos, que dá 60 milhões anuais, 30% do cap. Não faz sentido, porque ele ainda tem mais 3 anos de contrato. Essa extensão ia entrar no ano de 2029. E também os valores, 60 milhões anuais, é 30% do cap. Eu acho, atenção, eu adoro o Lamelo e isso tudo, mas 60 milhões ou 30% de cap já é um valor alto demais, a meu ver. Mas também é muito cedo. E acho que também não faz sentido os Hornets estar a negociar este contrato. Depois tem o Brandon Miller, que vai entrar no seu último contrato de rookie e vai ter a sua rookie extension. Brandon Miller é um jogador que realmente tem mostrado que é o segundo, por agora tem sido o segundo melhor jogador do draft, embora que o Scott Anderson nestes playoffs está coisa, mas atenção, playoffs, mas o Scott Anderson está-se a portar bem, mas obviamente Brandon Miller, isto foi uma discussão muito grande na altura do draft dele e porque é que foi escolhido na escolha número 2, por agora está a justificar e bem, a meu ver. Se tivesse a fazer um redraft, eu acho que mantinha, lá está, o Brandon Miller, lá está nesta segunda posição e a meu ver pá, é um jogador realmente que faz parte desta equipa. Teve aquele problema no ombro, já na época passada teve problemas físicos, já esta foi problema no ombro, mas a coisa depois normalizou e até foi um dos responsáveis. Lá está, juntamente com o Lamelo também, o Conte Knipple, obviamente, não é? Mas o Brandon Miller também fez parte na questão da defensiva, um grande jogador de criação mais do seu próprio lançamento, a meu ver, embora mais catch and shoot, sua criação própria, acho que já não, pronto, não vou dizer que é um nível muito, muito, muito bom, mas é um nível bom, a meu ver, e acho que consegue. Eu acho que ele vai conseguir chegar perto ao Prime Paul George, a meu ver. Estou com fé nisso. Ainda é um jogador jovem, acho que ainda pode dar aí mais outro salto, a meu ver, nesta altura lá está de quando for para passar para outro contrato, porque ainda é um jogador, 23 anos, salvo erro, ainda pode estar ali uma época assim de dar. E sem haver problemas físicos, lá está, exato, fez durante a época 23 anos, sem ter uma época de problemas físicos e isso, eu acho que pode dar ali um salto interessante. Não vou dizer chegar ao Prime Paul George, que foi candidato a MVP, All NBA e não sei o que mais, mas pode chegar algo perto, sinceramente, o Brandon Miller. Sobre sua renovação de contrato, não é Max Rookie Extension, não é. Porque eu tenho a regra de Max Rookie Extensions são tipo, olha, pegando no Lamelo, quando foi a vez dele, era claramente o melhor jogador da equipa, era um franchise player e depois também tinha sido All-Star. Por isso, pá, é tal cena. É Max Rookie Extension. No caso do Brandon Miller, não meto nisso, a meu ver, nessa questão lá está, de ganhar os 25% do cap. Vejo alguma malta a falar do Near Max, mas também não concordo, a meu ver, nisso. E eu meti aqui, no meu caso, é assim, é um jogador um bocado complicado, porque realmente está a fazer uma bela época e depois há aquelas questões físicas. Porque se for na perspectiva realmente de jogador de qualidade e que os jogadores obviamente jogam com isso, com a questão do seu potencial, ele é realmente um jogador, acho que é um jogador que pode atingir, assim, pode até a nível de mesa de negociações, pode exigir assim algum dinheiro. Eu atualmente, se vocês perguntarem quanto dinheiro eu dava por ele atualmente, e nas questões disso, eu não dava lá está 40 milhões. Acho que ele não merece ganhar 40 milhões. E eu acho que vai ficar, se calhar, entre os 30 milhões e meio. Pai, embora o intervalo que eu meti aqui é muito grande, porque eu não sei
Aqui o Brandon Miller é um caso assim, vai ser um caso complicado e se calhar pode arrastar para outra época, sinceramente, se não chegar a acordo, porque se o Brandon Miller continuar a existir nos 40 milhões, eu meti aqui 30 milhões mais ou menos e 37, 38 milhões. 38 milhões simboliza 22% do cap, os 30 milhões simboliza 18% do cap. Lá está, é muito. Eu meti neste intervalo, vamos dizer assim, 30 milhões, 31 até, 31 milhões, metia isso aí até aos 37, 38. Metia este intervalo. Se calhar vai chegar ao fim e vai ser no meio, tipo 34 milhões, que vai dar 20% do cap. Se calhar chega aí, mas não sei se o Brandon Miller, depende da postura do jogador. Se o Brandon Miller não, quero mostrar na próxima época que vou mostrar, não sei o que mais, e vai lutar pelo seu contrato e vai lutar, lá está, por seus 40 milhões ou perto disso. Mas pronto, os valores que eu dava, lá está, eram, como eu disse, 30, 31 milhões, 37, 38, se calhar, chegando aí, média, dá 34 milhões e se calhar dava isso, que é os 20% do cap. Vocês podem dizer, mas 20% do cap para um jogador como este ainda é algo caro, sim, mas se for um jogador que lá está, consegue dar aquela explosão, aquele último salto assim, não estou a dizer que vai ser All-Star, atenção, ou coisa assim, mas ter aquele salto assim, coisa, pá, 20% do cap acho que já fica justo, digamos assim, porque para mim 20% do cap eu tenho métricas, digamos assim, que é 25% do cap é um jogador que lá está All-Star ou que é candidato crónico para ser All-Star, é isso. Ou está mesmo pertinho para ser All-Star, ou coisa. Para mim é isso. 20% do cap, para mim, é um jogador que não é All-Star, mas pode estar perto, e que seja realmente um role player de grande importância, ou potencial para ser um role player de grande importância. E o Brandon Miller, para mim, é isso. É por isso que eu meto aí, lá está nos 20%. Claro que dei 38%, que dá 22%, mas isso é tal margem negocial, vamos dizer assim. Que claro que vai haver o jogador a querer puxar pelo máximo, digamos assim, do que pode receber, e a equipa vai querer dar menos. Lá está, o Sean António, se tiver que só dar 30%, 30 milhões, que dá, lá está, os 17 ou 18% do cap, maravilha. Não é? 17% do cap para mim, não é por um Brandon Miller, é um excelente contrato para os Charlotte Hornets, a meu ver. Mas vamos ver como é que vai ser a questão negocial. Mais coisas. Os Hornets, como eu disse há pouco, estão a 7 milhões do cap space, mas não vão ser uma equipa de cap space. A nível da Street Tax ainda tem uma bela distância e é uma equipa que lá está na free agency, podem buscar um jogador pela mid-level, 15 milhões. Há trade exceptions que eles podem usar, que até pode ser importante também, as trade exceptions, porque este Charlotte Hornets é uma equipa que pode, nos últimos anos, já falando, nos últimos anos, Charlotte Hornets tem sido, principalmente nestas últimas duas épocas, tem sido uma equipa de ajuda de trocas, vamos dizer assim, ou seja, uma equipa que se mete em alguns tipos de trocas e recebe jogadores e até piques de segunda ronda, vamos dizer assim. Eles têm sido um bocado isso, lá está, ou de uma equipa, lá está, no caso do está-me a escapar o nome, do Tillman, exatamente. Uma equipa que quer despachar o jogador e eles, ok, não recebemos, dão aí uma pique para a segunda ronda e ficamos. Mas casos deste Pontel que já aconteceu isso. O Grant Williams foi ele foi para os Dallas Mavericks, não resultou, depois os Dallas Mavericks queriam uma equipa para meter aqui o Grant Williams e lá meteram. O Josh Green também, os Dallas Mavericks queriam meter numa equipa coisa, não sei o que mais por causa da vinda do Clay Thompson e o Charlotte Hornets receberam o Josh Green. Estão a perceber? É tipo este tipo de cenários, não é? O Tree Man também acho que foi assim. Eu acho que o Tree Man também foi uma espécie de troca, salvo erro. Exato, jogo pela City Thunder que foi pelo Gordon Hayward. É verdade. Pelo Gordon Hayward que estavam aqui nos Hornets e era contrato expirante e eles receberam. O Tree Man que jogou KC, já tinham aquelas bases todas, não é? E o Josh Giddey na altura até. E receberam o Tree Man. Ou seja, é uma equipa que pode lá estar a fazer esse tipo de situações. O Pac Donaton também acho que foi tipo assim também, mas é uma equipa que pode fazer isso. E agora, já tocando nesta questão da free agency, da off-season, o que é que estes Hornets podem fazer? E é por isso que eu não toquei em nomes como Miles Bridges, Grant Williams e Josh Green, que são jogadores que também são jogadores com contratos para o ano, são últimos, são inspirantes e estão elegíveis para renovar. E eu não falei deles porque, embora pronto, falando da questão de renovação, Miles Bridges
pode estender o seu contrato mais 4 anos, 114 milhões, depois de 14 de julho, aí, ou seja, é uma data até boa, no sentido de, aí pode já aconteceu aquelas a questões dos primeiros dias da off-season, da free agency, sei que mais, de trocas que podem ter acontecido, já devem ter passado. Depois, Grant Williams e Josh Green estão elegíveis para receber os tais 93 milhões, que eu já disse, lá está nos outros últimos vídeos. 93 milhões é o tal valor médio-alto, 93 milhões por 4 anos, atenção, que dá uma média de 23 milhões anuais, é o tal valor médio-alto da NBA atualmente. Os 23 milhões é tipo isso, médio-alto. O médio é mid-level, lá está, pelo nome, até diz tudo. Mid-level é os tais 15 milhões, é o médio. Os 23 é o médio-alto porque é o contrato médio, entre aspas, se nós tirarmos os contratos mínimos de veterano, mínimos normais, mínimos de segunda ronda, esses contratos aí de 2, 3 milhões, tirarmos isso, passa lá está o valor médio ser mais alto, os tais 23 milhões. E eu não falei destes jogadores porque Miles Bridges, Grant Williams e Josh Green, porque podem ser contratos que as equipas possam querer, em eventualidade de trocas de 4 ou 5 equipas, que cada vez agora vai ser mais. Vamos ter trocas assim. E eu estou a focar mais das grandes novelas de verão, que é obviamente a Giannis, não é? E também há o do Kawhi, e pode haver também outras, sei lá. Isso aí, depois do mundo da NBA, já sabemos como é que é, como é imprevisível. E eu acho que os Hornets pode ser uma equipa que podem se meter nessas questões de trocas e isso, e tenham estes jogadores com estes contratos como armas de, vamos imaginar, eu vou dar aqui sei lá, eu vou dar aqui um exemplo hipotético para vocês perceberem melhor. Vamos imaginar, Giannis, ok? Giannis já tentou cumprir. Não para os Hornets, atenção, porque acho que os Hornets agora não vão ser malucos na free agency, não vão ser ou na off-season de ir a trocas para Giannis, Kawhi e dar piques com primeira ronda, que tem muitas, já irei tocar na questão dos piques. Vamos imaginar, Giannis para Nova York, que até foi muito falado no verão passado, para Nova York. Os jogadores para serem trocados, não é? Vamos imaginar Giannis, sei lá, e o irmão, obviamente, Thanasis, não sei se Kuzma, não sei o quê, e lá está, e os New York Knicks têm que levar o contrato de Kuzma por causa da questão dos contratos a nível de como lá está, equiparar contratos e também para os Knicks tem que receber assim um mau contrato, vamos dizer assim, por causa da questão dos Knicks não terem assim tantas piques. E os Knicks dão, imagina, um Odiano Nobe ou Michael Bridges. Dão esse tipo de jogadores. Só que para os Bucks, receber um Odiano Nobe nesta altura, não faz sentido. Não faz sentido. E o que é que os Warners, não, os Bucks podem fazer? É tocar um bocado e, olha, quem é que quer receber aqui o Odiano Nobe? Tipo, como foi, por exemplo, a troca do Lillard, em que o Lillard foi para os Bucks e os Bucks deram o Jrue Holiday, mas o Jrue Holiday nos Bucks naquela altura, agora pronto, é diferente, mas naquela altura que queriam partir para full rebuild, não fazia sentido ter o Jrue Holiday e eles quiseram tentar receber algo e foram meter o Jrue Holiday no mercado e depois veio a tal proposta dos Celtics, que eles aceitaram, que para mim até foi mau. Essa parte da troca foi mau, a meu ver. A do Lillard para os Bucks não foi mau para os Blazers, para mim o que foi pior foi do Jrue Holiday para os Celtics, mas pronto. Ou seja, houve isso. E eu acho que pode acontecer isso. Imagina um Odion Nome e Michael Bridges, os Bucks metem no mercado e aparece os Hornets a dizer, bem, Bucks, o que é? Nós queremos o OG. Queres o quê? Miles Bridges? Miles Bridges, aqui. Pá, mas Miles Bridges é expirante, não é? E olha, se quiseres, temos aqui piques de segunda ronda que não acaba, temos 14 piques, claro que mudaste 14 piques de segunda ronda, mas pronto, perceberam o que eu quero dizer? Podemos dar aqui piques de segunda ronda, podemos dar, pá, se calhar até o Gianno Nobi, que eu gosto muito, e acho que até a nível mercado é valioso. Temos aqui piques de primeira ronda que podemos, pá, claro que não vão dar à toa, não vão dar 4 ou 5 piques, não é? Por exemplo, Mical, acho que o valor Mical não é 5, aliás, 5 piques de ronda é overpaid, mas pronto. Mas estão a perceber a ideia? É os Hornets chegarem ali, dão contratos aspirantes, Miles Bridges e Josh Green, para equiparar o contrato de Oji Anunoby, dão qualquer coisa de nível capital de draft e recebem um Oji Anunoby para meter ali na posição 4, que até encaixava muito bem nesta equipa. Até foi assim um bocado às 3 pancadas sem pensar e olha, até ficou bem. Estão a perceber? É tipo isto. Os Hornets metem-se, seja o de Giannis, seja o de Kawhi, seja
grande negócio, embora estes são os dois mais coisa, metem-se esses negócios e virem-se para os Clippers ou para uns Bucks, a equipa que lá está que estou a vender as super estrelas, e diz assim, pá, vocês não querem receber este jogador, pois não? E tal, não sei o quê. Temos aqui contratos expirantes, temos aqui capital draft já para investir, para aproveitar essas trocas para dar um upgrade. Estão a perceber? Eu acho que os Hornets podem fazer isso. Porque realmente têm estes contratos, podem jogar com estes contratos, que são contratos que são inspirantes e não são assim tão maus. O Miles Bridges é 22 milhões, ponto 8, 14%, pronto, é um contrato assim maiorzito. O Josh Green e o Grant Williams não, é 14 milhões e meio anuais, representa nem 9% do cap, é 8,5%, 8%, é tipo, e são expirantes, ou seja, e depois podem ser jogadores que podem dar qualquer coisa ali no fundo do banco, atenção. Porque aliás, Josh Green até tinha alguma esperança nele e aquilo em Dallas é verdade que não resultou, não tinha assim muito espaço e eu pensei, pronto, quando foi para os Warners, ok, se calhar aqui vai e tal, mas chega ao fim. Não dá, lá está, passa o Brandon Miller, passa o Conte Nipple e agora até o Cian James, que veio agora deste draft, pique segunda ronda, está entre aspas à frente dele, mas pronto. Também os Warners têm o Tree-Man também, pode ser usado para contrato expirante, porque ele tem 2 anos de contrato, mas o segundo ano é team option, tal como o Salum também, mais jovem, lá está, 20 anos, também ele tem o segundo ano dele é team option, pode ser usado e o Salom já não digo mais como contrato expirante, mas digo um jogador que realmente uma equipa pode ver ali um jogador que possa ser de potencial assim de jogador de rotação, role player, assim, pode ser interessante somente no capítulo defensivo e atenção o Salom até tem melhorado no lançamento, eu nunca imaginava aquele jogador a ter lançamento, estou-vos a ser sinceros. Uma coisa que os Hornets podem investir é na posição de poste e se calhar ir ao mercado buscar um poste melhor. Viu-se as dificuldades do Moussa Diabaté, dessas questões, o Kalkbrenner também, mas são postos limitados. E se calhar aí os Hornets podem, não vou dizer trocar estes jogadores, mas se calhar lá está a pegar nestes contratos expirantes que eu falei e tentar com piques que eles têm e pisco na ronda, tentar ir ao mercado buscar aqui um poste porque, atenção, Moussa Diabaté e o Kalkbrenner são jogadores postos engraçados, até o Kalkbrenner e o Diabaté podem evoluir mais um bocado, mas eu acho que o teto deles já está ali, não é assim muito alto, a meu ver, ainda por cima o Kalkbrenner, é verdade que é rookie, mas não podemos esquecer que é um rookie veterano, ele já tem 24 anos, para vocês terem noção, exato, tem 24 anos, estava aqui a confirmar. E o Diabaté também é dessa idade. Depois nós vimos as dificuldades do Diabaté quando foi contra os meus Orlando Magic, contra uma equipa assim mais física, mais dura e com mais presença no interior, fica complicado. Eu acho que se calhar aí os Hornets vão tentar ali reforçar, porque na posição de bases lá está, tem Lamel, tem o Kobe White, Conte Nipple, na asa tem Brandon Miller, depois tem vários jogadores, é verdade, alguns, como eu disse, são contratos inspirantes, mas eu acredito que vai haver ali também uma revolução ali na zona de extremos, uma revolução, entre aspas, não é? Tirando Miles Bridges, não queria falar muito de Miles Bridges, porque pronto, ainda não perdoou o que aconteceu, aqueles casos todos de violência doméstica e essas coisas. Mas pronto, malta, eu acho que é isto, e ainda por cima até alonguei mais, apesar que eu fiz um vídeo de 20 e poucos minutos, foi quase meia hora. Eu acho que vai ser isto, os Warners. Não vai ser uma equipa em resumo, muito pode fazer algumas descidas, usar as suas picks de primeira ronda, que atenção, são várias, tem todas as suas próprias picks de segunda ronda e ainda tem mais 3 picks externas. No próximo ano, a dos Dallas Mavericks tem uma proteção top 2, a dos Miami tem proteção de lotaria e depois em 2029 tem a pior entre Cleveland, Utah e Minnesota, que tem uma proteção top 5. Eles podem usar, lá está, ter os próprios picks, têm estas externas, têm 14 picks de segunda ronda, como eu falei. É uma equipa que tem muito capital draft que eu acho que é a altura de começar, não investir para um all-in, atenção, não pegar e dar 5 picks para um Michael Bridges que estiver no mercado de trocas, não, mas voltar àquela questão de fazer um bocado a estratégia que fizeram antes, que resultou, não é? Pegar e tentar beneficiar desses trocas que haja de grandes estrelas e buscar ali jogadores que lá está, Bucks, Clippers ou outra equipa qualquer que esteja a vender assim um grande jogador, tentar buscar esse jogador assim e se calhar até estes contratos expirantes que pronto é usar como arma negocial e para acolher esses jogadores para dar um upgrade à equipa. Para mim é isto. Nos Hornets a minha previsão para esta off-season. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaste, deixa o like, subscreve o canal e
aguardo, lá está, para o próximo vídeo que vai ser os Golden State Warriors. A falar dessa equipa que há muito, mas muito para falar. Fiquem bem, malta. Tchau, tchau.